Fala, time da U Treino, bom demais ter vocês aqui mais uma vez nesse nosso U Talks. Nosso papo de hoje também é muito relevante. A gente vai falar sobre compulsão alimentar e qual é a sua relação com a atividade física. Ou vice-versa. Para isso, a gente tem aqui hoje o personal, Rafa Lund. Fala, galera. Sempre um prazer. Flávia, muito obrigado. E a presença ilustre do Dr. Ervin Kotrick, que é médico psiquiatra com residência médica pela UFRJ, pós-graduação em TCC, terapia cognitivo-comportamental, abordagem muito utilizada para o tratamento da compulsão alimentar pelo Centro de Psicologia Aplicada e Formação, onde ele atua como professor desde 2010. Também é professor da Universidade de Santiago de Compostela, é membro da Associação Brasileira de Psiquiatria. Enfim, muito bem-vindo, Dr. Ervin. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado. Sempre um prazer poder falar de saúde mental. Vide que, principalmente pós a pandemia, teve um aumento muito grande. O OMS colocou 25% de aumento dos transtornos mentais. E ter a oportunidade de falar, né, de não ter o preconceito, de dar a informação correta, democratizar essas informações, sem precisar voltar aqui. Contem comigo. Que bom, bom demais ter o senhor aqui. Vamos lá começar do zero, então, e falar o que é a compulsão alimentar, doutor? Eu gosto sempre, Flávia, de até para o nosso ouvinte poder entender aonde é o problema, né? Onde que a gente vai atuar em relação à compulsão alimentar. Para facilitar, lógico que não é tão simples assim, é muito importante a gente dividir assim, sempre quando você for pensar sobre você, que hora que eu vou começar a pensar em compulsão ou não. Separa sempre assim, ó. Vamos dividir em 3 pilares uma avaliação. Pilar número 1, problemas que a gente tem passado no nosso dia a dia. Parte pessoal, profissional, familiar. Pilarzinho número 2, características da nossa personalidade. Quando a gente fala como, sempre fui assim. Sou assim desde sempre. Todos nós temos características boas e que podem ser melhoradas. Por exemplo, sempre tive dificuldade de dizer não na minha vida. Isso não é um problema, porque vem com ela desde sempre. E o terceiro pilar são os sintomas. Aqui a gente começa a pensar na compulsão, que é o quê? Sensações que eu nunca tive, começaram a aparecer ao longo do tempo, de forma desagradável, mas que eu sozinho não controlo. Por exemplo, Rafa, insônia. Quando a pessoa começa a ter insônia, ela nunca teve essa sensação, não é um problema, porque ela pede para o sono vir e ele não vem. Não é uma característica dela, porque ela não tinha isso desde a infância. Então é um sintoma. Problemas que a gente passa no nosso dia a dia, características da nossa personalidade, que são fatores de risco para a gente ter sintomas, único remédio, psicoterapia e atividade física regular. Olha a importância de vocês. São 2/3. Remédio só consegue ajudar se tiver indicação nos sintomas, que seria a parte médica dessa divisãozinha. Peraí, então, doutor, 2/3 desse caminho aí para uma solução, para uma cura, para uma prevenção, a gente estaria falando da atividade física e hábitos saudáveis, né? A parte da alimentação é muito importante, junto com a psicoterapia. Você citou até a cognitivo-comportamental. Foi. E no caso de transtornos alimentares, é a que a gente tem mais eficácia em relação à evidência de pesquisa. A compulsão alimentar está dentro de um guarda-chuva de transtorno alimentar. Perfeito. É o mais comum deles. A gente podemos citar aqui a bulimia nervosa, a anorexia nervosa. E a importância de ter vocês, junto com o Rafa, que é um profissional capacitado, né, para poder orientar corretamente as pessoas que buscam informação aqui no treino, é você conseguir falar da parte boa, mas alertar também dessa parte que, sem o tratamento adequado, pode ir progredindo e virar, de fato, um quadro depressivo. Lá na frente, infelizmente, virar uma tentativa de suicídio. Então, muito importante o trabalho que vocês estão fazendo. Em relação à compulsão alimentar, que está dentro desse guarda-chuva, como você muito bem colocou, é um diagnóstico novo, se a gente for pensar. É de 2013, quando foi oficializado pelo DSM-5. Nossa, só novo. Em 2013? Você vê, e a questão relacionada à alimentação é desde sempre. Ninguém vive sem se alimentar, né? Então, virou de fato um diagnóstico, já tinha uns estudos antes, mas onde tem um CID, por exemplo, na classificação DSM-5 foi de 2013. Por quê? Antigamente não tinha estudo para padrão alimentar, era tudo colocado no mesmo saco de gato. Por que ganha peso? Ganha peso porque matematicamente come mais e acabou.
Aonde a psiquiatria consegue ajudar? Por exemplo, no tratamento de obesidade, que é uma doença multifatorial, né, complexa. De novo, eu gosto sempre de conseguir equalizar, até para alinhar a expectativa. Hoje, mais de 60% da população brasileira ou tem sobrepeso ou é obesa. Então, é mais comum você não estar no peso normal. Mais de 60%? Mais de 60%. Então, nesse sentido, não tem como não falar disso. Não só pelas complicações clínicas, né? Hipertensão, síndrome polimetabólica, diabetes, mas como aqui a gente está para falar da parte de saúde mental, que também tem uma correlação direta. Vide que 55% das pessoas com obesidade têm a possibilidade de desenvolver o quadro depressivo e 58% dos pacientes depressivos costumam cursar ao longo do tratamento, né, da evolução com obesidade. Então, uma via bidirecional. Deixa eu só voltar um pouco. Como que a gente classifica o estar acima do peso? Existem algumas classificações. Uma que é muito utilizada, que é o IMC, que é o peso sobre a altura ao quadrado. Então, você pega lá, por exemplo, eu tenho 80 quilos, divide ao teu 1,60 m, multiplica o 1,60 m vezes o 1,60 m e vai sair ali um número. Não, peraí, eu tenho 1,60 m. Aí você vai fazer vezes 2, 1,60 m vezes 1,60 m, vai lá 2 e pouco. 3,20. Assim, só para ficar fictício. Aí você vai pegar o seu peso e dividir por esse número. 3,20 divido... 60 quilos dividido por esse número, por exemplo. Vai dar 20, 21, 22, por exemplo. Só para ficar didático. Então, pega o peso, divide por altura ao quadrado. Vai dar um número. 18,5 até 24,9 de IMC, você está na faixa normal, de acordo com a OMS. De 25 a 29,9, você tem sobrepeso. Já tem que tem que começar a atuar aqui. A partir de 30 começa a obesidade. Aí tem o nível 1, que vai até 34,9, nível 2, 35 até 39,9, e a partir de 40 é a obesidade tipo 3, que é a mais grave. Então, quem quiser fazer a matemática já em casa para conseguir entender se está dentro de um peso considerado acima do peso ou não, vai pegar o seu peso. Legal a gente botar essa continha aqui nesse nosso Talks, né? Vai pegar o seu peso e dividir pela sua altura ao quadrado. Perfeito, é isso. Você vai encontrar um número. Se esse número for abaixo de 30... de 25 a 29,9 já é sobrepeso. De 25 a 29,9 já é sobrepeso. Então, de 25 para cima já é sobrepeso. É a primeira continha que a pessoa pode fazer para se entender, né? Tô acima do peso ou tô num padrão até obeso, que aí deve ter uma outra tabela para... Aí a partir de 30 começa a obesidade. Existem outras maneiras de quantificar isso, né? Você vai no nutricionista, endócrino, ele consegue às vezes fazer isso, né? Tem a balança específica, medição, mas isso já é um sinal muito claro. A OMS, inclusive, coloca isso, que é fácil de você fazer, né? Enfim, qualquer ser humano consegue ter essa noção. Tá? Aí a pessoa tem obesidade. Aí, quanto mais ela vai aumentando essa obesidade, mais o transtorno de compulsão alimentar vai subindo junto. Erva, então eu posso ter transtorno de compulsão alimentar com pessoas com peso normal? Posso. E aí já está o primeiro alerta. Eu ia te perguntar. Primeiro alerta. Não é porque você não tem sobrepeso e obesidade que você não tem que prestar atenção no que a gente está conversando hoje, caso você tenha uma relação ruim com a alimentação. Porque o transtorno alimentar, no geral, Flávia, é um hábito persistente, né? Ou seja, recorrente, disfuncional, inadequado, onde a alimentação é o foco da vida da pessoa, ou seja, ela gira em torno da comida. Geralmente com uma situação ruim, do tipo, só vou ser feliz se eu ser magro. E no transtorno de compulsão alimentar, que eu já vou passar rapidinho, já passo para os sinais de alerta, na hora que você tem essa compulsão, você tem uma distorção da sua imagem corporal. Então, é algo inatingível. Por quê? Se eu só vou ser feliz se eu for magro, com as compulsões eu me vejo mais obeso pela própria patologia, então você não consegue chegar nessa perfeição. Daí a importância da terapia cognitivo-comportamental. Ou ajudar seja, nessa cognição disfuncional. Você pensar só em torno da comida não é um problema se o seu pensamento for positivo. Perfeito. Assim, porque eu tô quase me enquadrando aí agora, porque quando eu viajo, eu penso, eu quero conhecer o restaurante tal e vou emendar no museu. Eu saio, eu quero ir pro comer não sei o quê, mas é sempre num sentido positivo. Eu vou reunir a família, eu vou conhecer e vou... Isso é um transtorno? Todo transtorno na psiquiatria
tem que trazer sofrimento e prejuízo funcional. Se não te deixar você numa situação de vulnerabilidade onde você tem sofrimento, a gente já não pensa, porque todo critério, o último critério é esse. Qualquer patologia tem que gerar um sofrimento importante e um prejuízo funcional. Ponto. Tá. Seguindo. Então... Só aproveitando a pausa. Você falou que a pessoa não necessariamente precisa ser obesa para ter o transtorno de compulsão alimentar. Eu até já vou citar o meu caso, minha segunda parte da fala. Mas e o oposto? Ou seja, todo obeso tem algum tipo de... Eu ia perguntar isso. Excelente, Necessariamente o obeso tem? Excelente, Rafa. Vai subindo com a obesidade, certo? Quando eu chego na obesidade tipo 3, que geralmente é indicação da cirurgia de redução de estômago, cirurgia bariátrica, caso ele não tenha conseguido fazer o tratamento medicamentoso por X tempo acompanhado de multidisciplinar, 50% a 75% desses obesos preenche o critério de transtorno de compulsão alimentar. Quando eu tenho obesos com transtorno de compulsão alimentar nas pesquisas versus o que não tem os episódios de compulsão, esses que têm um pior prognóstico. Geralmente, o início da obesidade é mais cedo, a flutuação do peso ela é mais intensa, às vezes flutua 10 quilos em poucos meses, tem maior chance de ter outras patologias psiquiátricas e é mais refratário ao tratamento. Por isso que tem que tratar. Antigamente, quando não tinha esse diagnóstico, Flávio, e as pessoas com indicação de cirurgia de redução de estômago iam lá, faziam o pré-operatório e operavam no dia seguinte, é um problema na cabeça, né? Um problema do sistema nervoso central, químico. No outro dia, quando ele ia lá e retirava, continuava tudo igual. Ou seja, ele continuava com a mesma compulsão de ontem, só com uma limitação mecânica. A redução. O que a gente começou a ver nas pesquisas? Primeiro, reganho. Então, tudo que você possa imaginar de bater com o liquidificador, tomar sorvete para poder passar, continuava fazendo. E a segunda cirurgia tem muito mais risco. Ou mais comumente... Por isso que passaram a colocar o acompanhamento junto com a cirurgia, né? Para conseguir... Mas isso é recente. Super, recente. E aí, ou o mais comum, a troca da temática da compulsão para uma outra área. Álcool, droga, sexo, compra. Falou, peraí, tá esquisito. Eu tô trocando 6 por meia dúzia. Eu vou lá, resolvo um problema e daqui a pouco ele volta ou é transformado em outro. Daí, colocou-se que como uma contraindicação relativa para quem tem o transtorno de compulsão alimentar agudo, que é o quê? Você vai operar, mas primeiro você tem que acompanhar com psiquiatra, com profissional de educação física, nutricionista, para você estabilizar, para você fazer a cirurgia. Pronto, aí começou a ter um declínio dessas complicações. Hoje, quase todos os grupos sérios de cirurgia bariátrica têm uma componente, né, assim, multidisciplinar, porque a gente tem visto que isso é fundamental, né? Eu brinco que eu sou da educação física, né? Eu falo muito da importância da alimentação, mas é impressionante como muitas vezes a gente vê profissionais de uma determinada área puxarem a responsabilidade só para eles. E a minha resposta nesse caso é o seguinte, cara, é muito difícil você resolver um problema, né, que é multidisciplinar ou que tem multicausas combatendo apenas uma delas. Rafa. Então, assim, exercício faz parte do processo, se alimentar bem faz parte do processo. Em muitos casos, certamente ter, né, um psiquiatra ali, a questão da saúde mental faz parte do processo e várias outras coisas podem estar associadas nisso. Então, esse é meu ponto. Perfeito, Rafa. E esse tratamento multidisciplinar, que é o padrão ouro, vamos colocar assim, é difícil você encontrar no SUS, né? Lógico. Na realidade. Lógico. Um dado bem triste que mais de 50% dos brasileiros não conseguem nem ter acesso ao psiquiatra. Então, ter a oportunidade de estar aqui com a visibilidade de vocês para chamar a atenção, né, dos governantes para melhorar o investimento nas clínicas, né, relacionadas à multidisciplinaridade, que é caro, né? Fazer nutricionista. Então fica o primeiro apelo aqui para a gente poder muito melhorar caro, isso. mas é a base, preventivo, a base, isso. necessário. Exatamente. Tá falando de mortes, né? Exatamente. Então, assim, um país com essa qualidade de vida tão baixa, onde a população cada vez menos tem acesso às condições básicas, né, que a gente fala. Educação, moradia, alimentação, emprego. Deus, precisa ter saúde. E aí vem uma pergunta, né, assim, mas e aí, F? Tem ou não tem compulsão? Então, lógico que aqui não é uma consulta, né? A gente está aqui para, primeiro, passar as informações. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, Rafa, que é o seguinte: a gente só tem dúvida na vida, em qualquer tema, se a gente tiver conhecimento. Se a gente não tiver conhecimento, a gente só vai simplesmente aceitar o que falaram. Então, se você nem sabe como é que é a possibilidade de ter uma compulsão alimentar, como é que você vai buscar ajuda? Então, a gente parte desse princípio. Então, assim,
é comum, assim, no consultório, a gente escutar histórias parecidas, porque o índice de confiabilidade nos diagnósticos na psiquiatria, eles são altos, são parecidos aqui no Japão, por isso que tem o CID, Código Internacional de Doença. Então, ou seja, grande parte das pessoas aqui no Japão, os Estados Unidos, vão ter comportamentos parecidos, porque isso foi estudado na ciência. Então, não é um chute, não é um achismo, isso é pesquisa. Então, geralmente é assim, Flávio. Interessante, né? É um entendimento mundial. É o Código Internacional de Doenças. Perfeito. Então, assim, como é que geralmente eles se apresentam? Lembra que a temática é a parte central da vida dele, em relação à comida. Então, ele já acorda com a temática comida, com o sofrimento. Não posso comer, não posso engordar, tenho que seguir a dieta. Ele vai lá e começa a fazer uma dieta restritiva, que não é adequado para quem tem compulsão alimentar. Porque se você restringe mais, isso é um gatilho para o cérebro para justamente potencializar a compulsão. Como você está sem comida, dá um jeito. Então já entra a parte da nutrição. Por que não tem compulsão por alface e cenoura? Já viu, Rafa? Pois é. Por quê? Pois é. Vamos pensar? Porque podia ser mais simples, né? Acho que só a Rita Lee que eu vi dando depoimento que era louca por salada. Eu nunca vi mais ninguém. Para você ter uma perda calórica, tem que tirar carboidrato na maioria das vezes, né? Enfim, então... O carboidrato, ele é muito importante para a conversão do triptofano para a serotonina, que é o hormônio relacionado ao bem-estar. Então, quando você tira ele completamente, você vai reduzir essa disponibilidade. E o cérebro, ele não se dá bem com a energia vindo de outra fonte de alimentação, como proteína e lipídio. Então, você faz uma dieta muito restrita para quem tem compulsão, vai chegando no final da tarde, a cabeça vai ficando meio oca, ele vai ficando irritado. Opa, gatilho para o cérebro interpretar que algo está inadequado e aumentar a chance de compulsão. Então, se ele não tiver esse acompanhamento nutricional, fizer da cabeça dele, ele pode estar ali com uma questão que seria mais fácil de resolver, mas ele não sabe. E ele vai fazendo da cabeça dele. Porque a própria patologia manda ele restringir. Você tem que emagrecer, você tem que ser bonito, você tem que estar com o corpo adequado. Aí isso vai aumentando a ansiedade dele. Geralmente as compulsões, não é uma regra, mas é uma experiência clínica, elas começam assim, 6, 7 horas da noite. Difícil ter compulsão na hora do almoço. Lógico que tem níveis leves, moderados e graves. Estou falando de um geral. Quando vai baixando o nível das taxas no fim do dia, é que sente Tem o gatilho. explicações para isso, né? Já passou o dia, você pode estar mais estressado, já passou, você talvez se alimentou menos, está mais restringido, mas pode ser também de manhã. É só uma experiência que a gente, para quem está assistindo, poder se identificar ou não. Pois não. Eu tô começando a ficar preocupado aqui, gente. À noite, então, vou contar. Eu tava brincando aqui nos bastidores que eu tenho uma característica que é minha, assim, ela é bem clássica. Que eu, por exemplo, eu não sou muito de comer doce, mas quando eu dou a primeira garfada, eu só acabo quando termina. Entendi. Né? Se eu começar a comer, eu não sou aquela pessoa que assim, não, tô bem. Não, enquanto tiver comida... Mas a sua primeira garfada é uma vez por mês. Não, enfim, eu consigo me controlar pra primeira garfada, mas depois que eu dou a primeira, não. Isso é engraçado. E à noite, cara, eu preciso me controlar e muito pra não atacar a geladeira, comer de tudo que tem. Então eu vou tentando fazer as melhores estratégias. Por exemplo, minha esposa, ela fica irritada porque agora eu tenho comido laranja à noite. É óbvio, é saudável, tá tudo bem. Mas eu como assim 5, 10 às vezes, numa tacada. E olha que coisa... E aí, voltando àquela história, né? As pessoas acham que você é magro, você não come. Pra você é fácil. Não é. Eu preciso me controlar muito. Preciso, né, manter isso. Então olha que incrível, assim, eu faço muito exercício, procuro me alimentar bem, mas de vez em quando eu dou aquela... E acho que principalmente quando a gente tá cansado. Quando a gente tá muito cansado... Aí pode ser o comer emocional, que ainda não é um diagnóstico psiquiátrico, mas está muito bem descrito em vários artigos, que é o quê? Você não tem fome física, né, fisiológica. Você come para tentar aliviar uma sensação aguda, ou negativa ou positiva. Mas isso é pontual. Vocês vão ver que é totalmente diferente. Eu sinto que eu tenho muito isso. Eu tô muito geralmente cansada, é doce. Que eu vim de 3 e tal. Eu digo, não, eu mereço. Eu mereço eu como isso, uma recompensa. Como errado é a minha recompensa, exato. Recompensa. Eu digo, isso é diferente. Então, chama comer emocional. A compulsão alimentar, então, Vamos lá. Comer num volume... Vamos lá. Bom, então tô naquela historinha, né, Rafa? Comecei durante o dia a restringir, só que o dia inteiro eu tô pensando na alimentação, porque é a patologia isso. Eu tenho medo de engordar, tenho medo de perder o controle o tempo todo. Então pensa, você está prestando atenção no filme, mas ao mesmo tempo você está competindo com esse pensamento relacionado à alimentação. Olha o sofrimento da pessoa. Ela marca de jantar e está começando a perceber, mas será que eu vou ter a comida que eu consigo controlar ou não? Então, ou seja, em vez dela falar assim, vou encontrar com meus amigos, seja que seria o natural,
fica doentio, porque ele só pensa exclusivamente na questão do peso / comida. Seguindo. Então, começa às 6, 7 horas, essa luta fica mais intensa. Não posso, não devo, não, é um pensamento, né? Não posso, não devo, não quero. E em determinado momento, aquilo vai angustiando ele tanto que ele vai lá e tem o comportamento. O comportamento é a compulsão, que é o quê? O ato para aliviar essa sensação angustiante que ele está tendo. Essa hora aqui se acessa o sistema de recompensa, que é o sistema relacionado à dopamina, que é o que dá o prazer. A dopamina vai lá para o alto. Nesse momento, ele come uma quantidade de comida muito maior do que ele gostaria, do que a maioria das pessoas comeriam. Em média, são 2.000 a 5.000 calorias nesse episódio, de uma vez. Uau. Então não é o beliscar, é algo contínuo, algo pontual. Onde, com uma nítida sensação de perda de controle, você não falou, eu vou lá e me controlo. Aqui não. Com uma nítida sensação de perda de controle, não queria, não deveria, mas como é mais forte que eu, já que é um sintoma. O que é um sintoma? Não controla, igual para febre, eu tô mandando você baixar, ela não vai abaixar. É igual ele mandar aqui, ó, compulsão, eu tô mandando você não vir. Se é um sintoma, ele vai vir. Onde nesse momento que ele come essa quantidade de comida, geralmente em torno de 2 horas, ele come numa velocidade mais rápida que o habitual, come mesmo já se sentindo cheio, come e logo depois se arrepende, come mesmo já sem fome e come às vezes escondido das pessoas da casa, porque ele tem vergonha desse comportamento. Sou eu. Eu preciso de pelo menos esses episódios. Eu preciso de pelo menos 3 desses 5, onde eles aconteçam uma vez por semana, pelo menos, nos últimos 3 meses. Então não é uma coisa pontual. Hoje eu tive lá uma compulsão porque eu estava numa... Não, é uma situação pontual. Tem que se repetir. E nessa hora que ele tem a compulsão, dos diversos relatos que eu já recebi no consultório, é como se fosse um estado dissociativo, sabe, Rafa, nesse momento. Ou seja, ele fica com a sensação, parece que não sou eu, de tão rápido que é aquilo, de tão envolvido com a dopamina que ele está. Então ele mistura doce com salgado, ele mistura, pega uma comida que já está mais velha, não importa o tipo de alimento naquele momento, depois que ele já entrou nesse processo. Mas inicialmente costuma ser os com carboidrato. Pizza, né? Enfim, que é doce, aqueles que têm maior riqueza de carboidrato, porque eu falei, libera a possibilidade de mais serotonina cerebral, que é o que dá o prazer. Teve um livro, né, que, enfim, eu só me lembro disso do livro, eu não me lembro de estudos, mas o que ele falava é que havia uma junção quase que exata entre a quantidade de carboidrato e de gordura, que fazia com que fosse quase impossível, né, mas que era muito mais fácil de você continuar comendo. Vou dar alguns exemplos. Então, será que a gente consegue comer batata cozida, né, muito? É mais difícil. Agora, quando ela tá frita, aqui, ó, é difícil de você parar. Vou usar um exemplo até mais claro. Qualquer coisa frita, né, gente? Mas Podia ser a cenoura, né? Poxa vida. Alface. Cenoura, certo? Então, muitas vezes essa junção, outro exemplo, sorvete. Né? Sorvete tem uma quantidade de gordura e, obviamente, uma quantidade enorme de açúcar, que é um tipo de carboidrato. E essa junção faz com que seja difícil você parar. Vou dar um outro exemplo que é bastante comum. Açaí, que supostamente é algo saudável. Mas como é que ele fica impossível de você parar de comer? Quando você entope ele de xarope de guaraná. Então, Leitinho, E existe a memória afetiva também, né? Essa memória afetiva do que você sabe que é bom para você. Isso também conta na hora da compulsão. Mas o tipo de alimento e a quantidade, ele não entra na gravidade. O que é a gravidade? Em leve, moderado e grave. É o número de episódios. 1 a 3, a gente é um quadro leve. 1 a 3 por semana. 4 a 7, quadro moderado. A partir de 8 é um quadro grave. Para cada tipo aqui, você tem uma estratégia de tratamento. Mas não existe tratamento farmacológico sem mudança de estilo de vida. Todos os estudos mostram isso a longo prazo. Então, aquelas pessoas falam assim, vou correr para o remédio para poder emagrecer e controlar isso. Não se sustenta sem o tratamento multidisciplinar. Então, eu dei um exemplo aqui em relação à parte nutricional, né? Por exemplo, na questão da dieta muito restritiva, que não está provado que isso, na verdade, ajuda a piorar a compulsão. Daqui a pouco a gente pode falar de alguns artigos novos sobre a atividade física. Mas só para fechar, Flávio, depois que ele tem essa compulsão, ele passa ali horas, vamos dizer assim, com uma culpa muito grande. Essa hora aqui é a hora dessa distorção da imagem corporal. Aí vem aquela cognição disfuncional dela, só vou ser feliz na vida se eu for magro. Porém, ele tem uma distorção dessa imagem corporal. Então, ele não consegue acessar essa magreza. Então isso vira um ciclo na vida dele, é o sofrimento. Quando o senhor diz que ele tem uma distorção, é porque ele se vê
Acima do peso do que ele tem? Do que, de fato, se ele não tivesse esses episódios, ele veria. Ou seja, essa insatisfação corporal que ele tem, isso fica amplificado. Qual que é uma diferença para bulimia nervosa, por exemplo? Na bulimia nervosa, você tem os episódios de quê? De compensação, que podem ser purgativos ou não purgativos. Purgativos, vômito, uso de laxantes e diurético. Por quê? Após exatamente esse episódio, ele quer tentar tirar um pouco disso. Então, os purgativos são esses. O mais comum é o vômito autoinduzido. E os não purgativos, aí entra o exercício. Por quê? Na bulimia nervosa, eles podem usar o exercício físico excessivo para tentar melhorar, tirar um pouco desse ganho calórico que ele teve à noite, por exemplo. Então, na hora de ter uma avaliação de um paciente que pode ter essa possibilidade, se não tiver o Rafael, por exemplo, para avaliar, e ele encher ele de exercício, você pode estar ajudando a manter a patologia. Entendi. Como na anorexia, que é o contrário, que você tem uma luta constante para não comer e uma magreza importante, IMC muito baixo, risco de vida. Na hora que ela está com peso muito baixo, ela não pode fazer atividade física, ela não pode perder caloria. Então você não pode deixar de avaliar isso na hora de uma pessoa que busca esse treino e você está vendo que está disfuncional. Então isso em relação ao transtorno alimentar. Em relação à compulsão, a bulimia e a anorexia. Em relação à compulsão, tem uma pesquisa que mostra que se eu pegar dois pacientes com o mesmo IMC, tá? Obesidade tipo 3, só que um tem assim 10 quilos a mais que o outro. Estão na mesma faixa, mas pode variar, né? De 35,9, 35 a 39,9. Essa pesquisa era uma pesquisa relacionada à qualidade de vida, Flávio, ou seja, como eu me vejo, meu peso em relação aos diversos domínios da vida. Atividade sexual, autoestima, e sempre começa assim, ó, devido ao meu peso, parará. Devido ao meu peso, tenho vergonha de vir aqui no talk. Devido ao meu peso, tenho vergonha de usar roupas mais curtas. E por aí vai. O que foi o maior valor preditivo disso? O que mais a pessoa falou assim, ó, eu estou me sentindo mal, me vejo mal por ter esse peso. Não foi o peso, a primeira variável. Foi o número de episódios de compulsão alimentar. Então, se uma pessoa, por exemplo, tinha 115 e a outra tinha 108, com a mesma altura e estão dentro da faixa de obesidade tipo 3, a que tinha mais episódios de compulsão alimentar é a que mais se via com uma qualidade de vida ruim perante ao peso. Então, se não identificar isso dentro dos obesos, não vai emagrecer, não vai ter sucesso, não vai manter. Daí a importância que vocês estão dando, né, para a gente poder passar aí para o público noções sobre esse diagnóstico. Total. E trazendo para o que é o nosso pilar aqui, né, doutor e Rafa, a atividade física. Como que a atividade física pode ajudar e pode entrar na vida dessa pessoa que está sofrendo uma compulsão alimentar ou que está se vendo nesse lugar? Eu vou contar primeiro um artigo de meta-análise, o Rafa também gosta muito de pesquisa. Depois vou contar um caso de uma live que eu fiz com o nosso presidente, no nosso chefe da UFRJ, doutor Antônio Egídio, sobre essa questão do exercício. Mas vamos lá em relação à parte dos estudos mais novos. Teve uma revisão sistemática, né, junto com a meta-análise do JAMA, que é uma das maiores revistas científicas do mundo, onde ele quis associar a quantidade de atividade física com a redução de quadros depressivos, enfim, sintomas da psiquiatria. A OMS, ela coloca, Flávia, que você tem que, em média, realizar pelo menos 30 minutos por dia, por 5 dias em 7 na semana, numa atividade moderada. Andar rápido, por exemplo. Ou seja, 30 minutos durante 5 dias na semana. Excelente. A recomendação geral são 150 minutos de atividade por semana, né? E aí essa é uma maneira mais simples da gente ver, que é basicamente 30 minutos. E a gente até falou, desculpa interromper, mas a gente... Estou aprendendo aqui com o Rafa, aqui com vocês. A gente teve até um talks também falando sobre isso, de um estudo que tinha saído, contando que também é benéfico. Aquela pessoa que não consegue treinar de segunda a sexta e treinar no fim de semana, que também
também vai estar trazendo benefício para ela se ela só conseguir sábado e domingo estar lá fazendo a sua atividade 1 hora ao dia. A gente não falou isso num toque? Sim. Isso é até uma coisa interessante, né? A gente falou sobre o Weekend Warriors, né? Foram assim que eles definiram nos estudos, que são aquelas pessoas que fazem exercício 1 ou 2 dias na semana num volume muito grande. Antigamente a gente achava que isso poderia ser um risco, e talvez até seja do ponto de vista, né, articular e tal, mas do ponto de vista de saúde, é melhor você fazer isso do que você não fazer. É que a gente então, pensa tem muito vários na pontos, realidade assim. do nosso brasileiro, que acorda 5 da manhã, que chega em casa exausto, 9, 10 da noite, e vai falar pra ele, vamos embora fazer atividade física. Então, bota o fim de semana na sua rotina, né? Esse é meu primeiro ponto, né? Que cara, assim, você não precisa ficar preso àquelas questões de que tem que ser X, tem que ser Y, tem que ser 30 minutos. É óbvio que se você conseguir atingir os 150 minutos semanais, 30 minutos por dia, isso é maravilhoso. Mas o que eu sempre gosto de chamar a atenção é que se você só tem 10 minutos, faz 10 minutos. É isso que o estudo mostrou. Perfeito, Rafa. Ou seja, pegou todos os estudos de revisão sistemática sobre o tema no mundo. Isso é de 2022. Então, ou seja, está bem recente. Primeira constatação, qual que é a melhor variável de todas? É a pessoa que saiu do sedentarismo para alguma atividade física. Não importa que seja 5 minutos. Essa foi o que teve maior valor preditivo na revisão. O segundo, se você fizer metade do que a OMS coloca, são 8,8 METs, né, que é a taxa que você gasta de energia acima da taxa de metabólica de repouso, fizer metade disso, 4,4, ou seja, em vez de 30 minutos, 15, você já reduz 18% a chance de ter depressão por modificação de estrutura neuronal. Então, isso é mantido agudamente por você liberar, mexer no sistema neuroendócrino e mexer em marcadores anti-inflamatórios e em dopamina, que te dá o prazer, te dá, fora o convívio social, enfim, tudo isso que a atividade física traz e a motivação. Se você conseguir manter isso ao longo prazo, né, 1 ano, 2 anos, você tem modificação de estrutura neuronal, que é o que o remédio faz. Talvez, por isso que você citou o artigo sobre a questão de ser melhor, não é que é melhor, mas para quadros leves de depressão e ansiedade, está no livro isso. Quadros leves, já tem a presença dos sintomas, mas o prejuízo funcional é baixo. Primeira conduta, atividade física regular e psicoterapia, não é o remédio. Inclusive, essa é uma das brigas que a gente tem. Ensinar a população a quais são os sinais de rastreio, para, se ele for para o quadro leve, evitar o medicamento, evitar custo e melhorar a saúde. E buscar atividade física, Exatamente. que ele já vai ter o resultado. E quando eu cheguei no que a OMS coloca, que são os 8,8 METs, ou seja, 30 minutos a cada 5 dias, os estudos mostraram que você reduz a chance de ter em 25% um quadro depressivo. Olha o potencial da atividade física. É sensacional. Olha isso. A gente viu esse potencial aí nessa redução de tempo, que nem todo mundo tem os 30 minutos todo dia, e a gente fez módulos de 15, de 20 minutos de treino sem parar, e que dão resultados incríveis. A gente vê enquanto a gente está fazendo. Então, 15, 20 minutos ao dia para conseguir parar e fazer. E a frase do Rafa, que é muito boa, que sempre bate na minha vida, que mesmo na correria, quando eu falava, caraca, Rafa, só tenho 20 minutos. Ele, bora! Melhor 20 do que nada. Vamos treinar, então, os 20. Então, atividade... Foi isso que a revisão falou, sistemática. Ou seja, a melhor variável foi sair do sedentarismo e fazer alguma coisa de atividade física. Não importa se seja 5, 2, 3 minutos. Esse foi o maior valor preditivo. Depois ele foi aumentando de acordo com a carga, com o tempo, em relação à atividade física. Então, daí a importância do projeto de vocês. E alguma coisa, eu acho que a gente vai estar falando do mesmo caminho que a gente até falou aqui com o Dr. Antônio, né? Que a gente falou sobre ansiedade e depressão, que é faça o que você mais gosta, para que se torne frequente na sua vida, para que você pratique, para que depois você vá indo depois ao longo de 2, 3 meses buscando outras atividades, né, Rafa? Assim, eu sempre gosto de lembrar esses detalhes, né? A maior parte da população, acho que ela fica presa à ideia de que, para eu fazer uma atividade, eu preciso fazer por 30 minutos, né? Havia antigamente uma ideia, um mito de que é a partir de 30 minutos que você começa a gastar gordura, queimar gordura. Então a pessoa fica presa a isso. Só funciona se for assim, só posso fazer se for assado. Muitas vezes até dentro do meu meio, né, da educação física, tem alguns profissionais que defendem tem que ser isso, tem que ser aquilo. E o que eu tento mostrar é que, cara, o importante do ponto de vista de saúde pública, quando a gente fala em saúde, manter o corpo em movimento é mais importante do que uma única intervenção, do que um tipo de intervenção específica. Então, pensando numa pessoa que não faz nada, tirar ela do sofá
é a primeira tarefa nossa como educador físico. Cara, faz algo, mantenha o seu corpo em movimento. Pode ser uma caminhada, se é o que é possível para você. Pode ser fazer uma aula de dança, pode fazer uma aula de yoga, pode ser um treino de 15 minutos, né? Então, esse é o primeiro passo. Aí depois a gente tem vários outros passos. Por quê? Porque se você faz sempre a mesma coisa, vamos dizer que você começou uma rotina de exercício e começou caminhando 10 minutos. Beleza. Daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, caminhar 10 minutos vai gerar uma repercussão fisiológica relativamente baixa, porque o seu corpo se adaptou. Então, o ideal é que você aumente ou intensidade ou, né, volume, quantidade. Isso, e é assim por diante. Por isso que eu falo muito da questão da progressão. Então, o primeiro ponto é, cara, dar o primeiro passo. Depois desse primeiro passo, muito provavelmente você já vai estar movido a dar o segundo, a dar o terceiro, a dar o quarto. Em algum momento, sim, você vai sentir a necessidade de ter um profissional para te orientar. Em relação a volume, qual é a melhor atividade ou para onde você vai, por exemplo. Dei o primeiro passo que foi caminhar, comecei a trotar, mas agora eu quero correr uma maratona. A gente teve aqui, né, um talk incrível falando sobre isso. E aí, obviamente, para correr uma maratona, você vai precisar de um profissional para te orientar e assim por diante. Mas, cara, a grande questão é, dê o primeiro passo. Esse primeiro passo é algo que você gosta, que gere adesão e com o tempo, muito provavelmente você vai sentir a necessidade de fazer algo a mais. E assim, né, progressivamente. Então, a gente, dentro do treino, dentro da parte de treino aqui da nossa plataforma, eu sempre digo que, em primeiro lugar, você precisa pensar em fazer algum movimento. E, em segundo, em progredir. Devagarzinho progredir. De novo, em volume ou em intensidade. E aí, certamente, você vai ter muitos benefícios aí associados. Perfeito. E você sabe, doutor, a gente falando da atividade física e a gente também falando dessa alimentação saudável, né? Queria lembrar que a gente lançou o guia da Jenny Nutri, onde, qual é a nossa ideia aqui, né, na Utrain, né? A gente conseguir levar informações que às vezes são básicas, mas que nem todo mundo tem acesso, ou que nem todo mundo se reconhece, ou que nem todo mundo sabe. Então a gente trouxe aqui o guia da nutrição, que é um beabá fácil de nutrição, onde a gente também derruba alguns mitos que a gente vê por aí, tipo, brasileiro não deve comer o arroz com feijão. Gente, é a base da nossa comida, o arroz com feijão é incrível. A gente só precisa que esteja na dose certa. Então, não tire não o seu arroz com feijão. Você precisa saber dosar. O pão francês do brasileiro, então vou ter que cortar. Deixa o seu pão francês ali, a gente pode deixar ele, a gente só precisa equilibrar. Então, a gente fala muito nessa nutrição descomplicada, que é possível para as pessoas do dia a dia, porque aquele movimento também mirabolante de, não, vamos agora botar farinha da ovelha tal, você precisa desenvolver com um arroz tal, faça a sua marmita, não é a realidade da maioria do nosso povo. Então, é tentar trazer para termos práticos. Pode ter o seu arroz com feijão na quantidade certa, vai ser nutriente bom para você, vai te alimentar, deixa o pão francês. E a gente tenta muito falar sobre isso, dessa alimentação de verdade, com tanta coisa industrial que a gente tem hoje em dia, né? As compulsões, na maioria, são por besteira industrial? Você vê compulsão por alimentação saudável? Não vê. Não, né? Geralmente você vê, não é que não é saudável, você vê geralmente com alta carga de carboidrato e gordura. Isso é o comum, né? Sobre uma dúvida, Flávio, também, pegando a questão de alimentação, que eu escuto muito. Fala assim, olha só, e se, por exemplo, né, eu combinei com meus amigos da gente ir numa churrascaria no domingo, rodízio, por exemplo, eu não vou ter um comportamento parecido com esse, ó. Eu vou comer uma quantidade de comida muito maior, né? Vai passar picanha, eu já vou... valer a pena pagar o rodízio, né, gente? Flávia não. Sendo Flávia, né? Porque senão, a primeira vez que eu saí com meu marido, ele me levou numa churrascaria de rodízio e disse ele que ficou impressionado com o meu desempenho. Eu falei, eu tinha que fazer valer, a gente veio aqui numa churrascaria rodízio. Perdão. Então, e aí ele questiona, mas e aí? Olha, vai passar a carne, antes de eu acabar a minha, eu já vou querer experimentar outra, né? Vou comer uma velocidade mais rápido, vou comer e falar assim, poxa, não é possível, comi demais, só não vou comer escondido porque eu tô lá. Parece um episódio de compulsão, parece. Com o que a gente acabou de descrever. Qual que é a grande diferença aqui, pessoal? Ato volitivo, você escolheu ir até lá fazer. Então, você não foi uma luta contra um sofrimento. O principal da compulsão é o sofrimento. E nem vai sofrer depois, né? No máximo ali, algumas horas, daqui a pouco já esqueceu o assunto. A questão da compulsão, não. Você passou o dia inteiro tentando se controlar para não perder o controle. Na hora X, como é um sintoma, você não controla, você acabou cedendo, que é a hora que libera essa dopamina, que dá a situação libera dopamina no sistema de recompensa.
e aí começa todo esse processo de novo. Então imagina você viver assim, sendo que tem tratamento. Só que se ninguém fala como é que você vai buscar tratamento? Você não sabe. Essa é a importância de a gente estar aqui, importância lá na internet, lá do projeto que a gente tem com o Thiago Pereira, enfim, na televisão, para trazer informação, gerar um rastreio para a população, né? Total, eu vou até aproveitar para divulgar aqui, a gente vai deixar aí também os arrobas, porque perfeito. o Dr. Ervin também fala maravilhosamente, a gente quer ficar aqui ouvindo sem parar. Ele já tem um quadro na Band Rio, é um quadro semanal no programa da Gardênia Cavalcante. O vem com a gente na Band Rio, @, a gente vai deixar aqui. E ele escreve semanalmente sobre psiquiatria no jornal O Dia. E ele também tem, gente, uma série de saúde mental no Insta dele, que a gente está deixando o @, que vale a pena seguir. É ele com o Thiago Pereira, o medalhista olímpico, onde ele faz lives, ele aborda e se aprofunda nos assuntos, ele esclarece, ele tem convidados 1000 e assim, desmistifica, aproxima e informa as pessoas, porque é fundamental, né, doutor? O projeto com o Thiago Pereira nasceu até do Michael Phelps, que foi o grande, duelou muito com ele, né? O Thiago conseguiu até uma medalha olímpica em 2012, porque o Phelps tem, lá nos Estados Unidos, um programa que ele criou, chama It's Okay Not to Be Okay, ou seja, tudo bem, você não tá bem, porque ele entrou num quadro depressivo. Eles são muito amigos, enfim, e aí eu sou amigo do Thiago também de infância, de Volta Redonda, nossa cidade natal, e a gente, quando ele terminou a carreira, ele acredita muito, né, no esporte também como maneira de você não só melhorar a saúde mental, mas como disciplina e por aí vai, e a gente teve essa ideia de convidar pessoas da mídia, né, artistas, atletas, influenciadores, para que eles deem depoimento que já passaram por alguma patologia da psiquiatria. Aí eu entro com essa parte do diagnóstico, como né, tentando fazer numa linguagem mais acessível, e o Thiago entra sempre representando a importância da atividade física. Toda vez a gente fala disso, pra você ver a importância do projeto de vocês. E quando eles, né, um artista, um atleta, o Giba, quando ele vai lá e fala que já se tratou, fez com a gente lá a live, a gente tá falando ali de uma pessoa que tem uma medalha de ouro olímpica e 2 de prata. Então, um dos maiores medalhistas. Ser uma pressão, né, doutor? Ainda mais um medalhista olímpico se prepara para uma oportunidade daquele momento, isso não acontece. O vazio que deve dar. Agora, a gente não tem essa imagem. Um atleta desse, medalhista, vai ter problema, vai ter depressão. Então, assim, é na hora que você vê pessoas de sucesso, né? Fizemos com a Maitê Proença, com a Suzana Vieira, com a Rosa Maria Murtinho. Rosa Maria Murtinho falando, olha, eu tô no 3º tratamento, depois da pandemia, eu entrei num quadro depressivo. Você aí, ó, que tá vendo a live hoje, dizendo, pensando em largar porque o primeiro não deu certo, pega o meu exemplo, ó, tô aqui fazendo a live aqui com os meninos, com quase 90 anos, estimulando você a seguir o tratamento correto. Poxa, pra gente isso aí é maravilhoso. Porque você conecta com a pessoa que está pensando em desistir e vê ela, Rosa Maria Murtinho, né, um ícone, dizendo para você se tratar. Então, é uma maneira de você conseguir quebrar esse preconceito, essa desinformação, né? Tá tudo interligado, né, doutora? A compulsão depois vai gerar depressão. Isso aí. Aumenta a chance. Então, quando você tem um transtorno de compulsão alimentar, você passa a ter mais chance de ter qualquer outra patologia. Principalmente quadros de depressão, quadros de fobia, quadros de transtorno por controle de impulso para outras temáticas, como compra, álcool, por exemplo, e droga. Então, quanto mais vai aumentando essa gravidade, mais você vai aumentando a chance de ter essas outras patologias. Lembrando, pessoal, tem tratamento. Então, é igual dor de dente, você vai ficar esperando virar um canal para você buscar ajuda? Então, começou, se identificou, né, com o que a gente está conversando aqui, é uma suspeita. Aí você vai no psiquiatra para você confirmar ou descartar. Confirmou, isso é uma doença como qualquer outra. Ninguém tem culpa de ter doença. Rim, coração, pulmão. Lembrando que muitas patologias de psiquiatria são genéticas. Você está no melhor momento da sua vida, um pequeno estresse, o gene expressou. Quantas vezes, Rafa, o paciente sentou no consultório, estou até com vergonha de estar aqui. Por quê? Preconceito? Não, porque está tudo bem na minha vida. Parte pessoal, não sei. E se for genético? Ninguém tem culpa, igual câncer, tireoide. A insônia, que vocês também trabalham muito aqui, é algo fundamental. Depois da pandemia, como é que é considerado insônia hoje na classificação? Temos 3 tipos. Inicial, deita a cabeça no travesseiro, começa a vir um fluxo de pensamento, demora para iniciar o sono. Intermediária, deito, durmo rápido, só que acordo várias vezes durante a noite. Insônia terminal, deito, durmo, só que acordo antes da hora programada. Para cada tipo de insônia, a gente pensa numa patologia. Não é uma regra, mas em quadros de ansiedade é comum ser a inicial. Porque você deita a cabeça, começa a vir as preocupações,
você vai demorando para iniciar o sono. Já nos quadros depressivos é mais comum a intermediária ou a terminal, de você acordar bem antes da hora programada. Não é uma regra, mas é algo estatístico que a gente vê na prática. Então, para cada tipo desse, você pensa uma patologia. Para você considerar hoje um quadro de insônia crônica, você tem que ter 3 dias ou mais de qualquer uma dessas 3, inicial, intermediária ou terminal, por pelo menos 3 dias ou mais na semana, por pelo menos 3 meses. Depois que teve a pandemia, que houve uma modificação muito grande no padrão de sono, hoje, mais de 50% dos adultos no Brasil têm um período de 3 meses de insônia ou mais. Ou não necessariamente uma patologia, por um problema que ele está passando, ou por hábitos, porque a luz direto no rosto, ela diminui a produção de melatonina, que é o principal neurohormônio que induz o sono. Década de 80, quem tinha de condição financeira tinha uma televisão na sala. Década de 90 tinha aquela 14 polegadas, né? Eu já peguei essa época. No quarto. Quanto mais a modernidade foi avançando, mais a gente foi levando o celular, tablet para a cama. Quanto mais essa luz foi chegando perto da retina do olho, menor a produção de melatonina. Aí, teoricamente, você vai empurrando o seu sono para frente. Você não tem o que fazer, isso é químico, é bioquímico. Só que você tem que acordar no mesmo dia de manhã, no outro dia. Então você vai espremendo. E a insônia, falando da alimentação, estudos mostram que o quê? Quando eu tenho uma noite de sono mal dormida, eu aumento a produção de grelina, que é o principal neurohormônio da fome, e diminuo a de leptina, que é o que principal... Tá cansada aí, que dá o então, ou seja, você vai engordar pelo simples fato de você ter dormido mal. Sendo que hoje, a maioria dos adultos tem um período. Então, como é que não se fala disso, né, Rafa? A gente teve um Talks também maravilhoso, que a gente falou sobre o sono com... Esqueci o nome dela, que é presidente da associação. A gente pode até botar aqui o linkzinho também. Bacana. A gente falou sobre isso, interessantíssimas abordagens que ela fez. Inclusive, eu lembro que me marcou, assim, quando ela falou à época, para as aeromoças, como mexe, inclusive, no fluxo menstrual. Perfeito. Porque mexe no ciclo de sono delas, fuso horário, e isso traz a menopausa antes. Impressionante. Andréia Bacelar. É isso, Andréia Bacelar. É isso aí, foi maravilhoso. E uma das situações que melhora o padrão de sono é o quê? Atividade física regular. Total. Tá bem É o que a descrito. gente fala, combate o estresse, vai melhorar o seu sono. Eu queria só lembrar de tudo isso é importante, eu só não queria deixar de falar um negócio aqui que eu anotei, eu vou anotando as coisas aqui. Eu acho muito interessante, assim, a gente falou um pouco sobre nutrição, a gente estava falando aqui antes também, você usou algumas coisas, a gente falou sobre o nosso e-book, né, sobre nutrição inteligente. O guia. E eu acho muito interessante, assim, dentro dessa área, né, que envolve compulsão e todos os outros transtornos alimentares, que eu não sei porquê, quer dizer, talvez sim, mas na nutrição parece que todo mundo acha que sabe um pouco, porque deu certo pra pessoa, ela acha que não. Se deu certo comigo, vai dar certo com os outros. A gente sabe que não é assim. Então, dentro da nutrição existem dezenas, milhões de estratégias que podem ser usadas dependendo de cada caso. E dependendo do caso, algumas não são recomendadas e assim por diante. Então, o que aconteceu, né? Por que de repente o arroz com feijão virou um grande vilão? Porque houve um aumento, né, muito grande de pessoas que se entenderam com um tipo de dieta que restringe carboidrato. E não que ela seja ruim, ela é uma opção, mas não vai funcionar para todos. Pra todo mundo. E talvez não seja mais adequada para alguém que de repente tem acesso a alimentos como arroz e feijão. Talvez, como você falou, não seja mais adequada para alguém que tenha talvez um quadro de compulsão e assim por diante. Então, não é que ela seja ruim, ela é uma estratégia que pode ser usada e que pode dar certo para muitas pessoas, mas não em todos os casos. E esse é o grande lance. Com exercício é a mesma coisa, né? Eu fiz musculação, deu certo pra mim, é isso que funciona. Eu fiz treino intervalado, deu certo pra mim, é isso que funciona. E a gente vê que não. Que no fundo, a gente sempre vai precisar de uma orientação nutricional, uma orientação profissional adequada, né? Cada um na sua área, para ter os melhores resultados. A grande dificuldade é que nem sempre a gente tem acesso a esses bons profissionais e a todos esses grandes profissionais. O que, né? E aí, o que nos traz de volta aqui pro nosso talk, que é, cara, olha que incrível a possibilidade que a gente tem de ouvir você falar, ouvir tudo isso, né? Tanta informação importante para nos dar clareza sobre o que a gente pode fazer daqui para frente. E aí, exercício, melhorar a alimentação, cuidar do sono, tudo que a gente defende tanto aqui. Eu acrescentaria um rastreio, né, para as pessoas que talvez possam ter um transtorno alimentar e nem sabe, né? Igual a gente está fazendo aqui. Se você está se identificando em relação a esses sintomas, busque uma ajuda para você poder confirmar ou descartar. Porque às vezes ele não consegue ter o sucesso porque está faltando essa parte do tratamento. Igual está faltando atividade física, igual está faltando... Por isso que é multidisciplinar.
Cada um tem sua função, ninguém é melhor do que ninguém aqui. É algo em conjunto para que você consiga... Lembrando, pessoal, que de todas as compulsões, aí é uma opinião pessoal, tá? Envolve álcool, envolve compra, envolve droga. Por que alimentar, eu entendo que tem que ter um esforço ainda mais profissionais, porque você não tem como parar de comer. E é aceitável, Todas as outras aqui compulsões, você tem o objetivo, é zerar. Vou zerar o álcool, vou zerar a compra, vou tirar o cartão, vou zerar a droga. Como é que você vai zerar a comida? Então você vai ter que conviver com isso. Então aí o papel da psicoterapia, olha o importante dela, que é a terapia cognitivo-comportamental, para te ajudar com essas crenças disfuncionais. Fora que se você para de comer ou se você começa a comer menos, sempre tem uma tia ou alguém que fala assim, menino, não tá comendo nada, tem que comer, tem que se alimentar. Se você resolve se alimentar direito e comer saudável, sempre tem alguém, nossa, que extremo, não quer comer direito, não quer fazer. Então, ainda tem essa coisa também um pouco da sociedade, né? Sentou na mesa, cultural, tem que comer, tem a vovó que quer que você coma muito e assim por diante. Tem muita coisa que envolve o processo alimentar e que certamente dificulta muito. E aí, mais uma vez, a importância de ter um profissional. Gente, maravilhoso. A gente vai precisar falar mais, doutor Ervin, por favor, vamos precisar. Eu vou aconselhar todo mundo a seguir lá no Instagram, acompanhar as lives, ver todas as informações, também o programa da Band, porque cada vez mais elucidativo. Como disse o doutor no início, a gente traz a informação aqui para que a dúvida, quem sabe, existe, para que você se questione, se conheça mais, para que tenha acesso. Então, mais uma vez, vamos botar atividade física em nossas vidas, como for, quando for, o que for, a nossa alimentação balanceada, vamos tentar dormir melhor, combater o nosso estresse, é o conjunto de coisas que vai fazer com que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Doutor, queria encerrar com o senhor deixando aí qual a mensagem, qual é a dica que você pode deixar pra gente que tá aqui do outro lado. Eu vou ir numa frase também que eu sigo e gosto muito de falar até com meus pacientes, que é o seguinte: buscar ajuda na vida, em qualquer área, isso é inteligência, isso não é fraqueza. Se eu não sei fazer o imposto de renda, por exemplo, e eu peço ajuda para um contador me ajudar, eu estou sendo fraco ou estou sendo inteligente? Então, a mesma coisa quando a gente fala de saúde mental. Se você está tendo sofrimento, prejuízo funcional, por qualquer motivo que seja, você não é fraco, você não precisa ter nenhuma situação contrária, como se fosse buscar qualquer outra ajuda. Porque se a gente consegue ter as informações, como a gente está tendo a oportunidade aqui, e buscar ajuda cedo, a gente melhora todo o prognóstico de saúde mental do país. Maravilhoso. Doutor, quer deixar suas redes, onde é que o pessoal te acha e algum projeto, de repente, você esteja fazendo que acha que vale a pena comentar? Bacana. Então, o programa que a gente tem na Bandeirantes é semanal, ao vivo, daqui a pouco eu estou indo para lá, onde a gente leva cada semana um tema para justamente ajudar na democratização da informação correta. No Instagram, é o Instagram profissional, eu só passo questões de psiquiatria, com o mesmo intuito, com uma linguagem acessível para ajudar a população. E as lives a gente costuma fazer a cada 15 dias, onde você, como eu falei, traz uma pessoa de sucesso para mostrar que mesmo sendo de sucesso, ela pode passar por uma patologia de psiquiatria e está tudo certo. Tem que buscar ajuda. É isso, maravilhoso. Muito obrigada. É uma delícia também ouvir o senhor. A gente fica aqui horas e horas e vamos repetir com certeza, porque vai ter informação para a gente trocar aqui e levar para vocês. Gente, muito obrigada. A gente espera que vocês tenham gostado bastante desse nosso Talks e esperamos vocês no nosso próximo Talks.